E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amém? Me ajuda em oração aí. Senhor, meu Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Olha aí, Senhor, mais uma vez estamos diante da tua palavra. Estamos carentes e dependentes do Senhor. Fala conosco mais uma vez através da sua palavra. Meu Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, joga por terra todo espírito de distração que impeça nós absorver ou assimilar a sua palavra. Senhor, meu Deus, me usa mais uma vez como canal de bênção neste lugar, para o coração desta igreja. Fala conosco, Espírito Santo, no decorrer dessa mensagem, batiza, cura, liberta, faz aí conforme a tua vontade, o teu querer e o seu desejo. Por isso que eu te peço, meu Pai, nesta noite, usa-me, Senhor, mais uma vez neste lugar, para a honra e a glória do seu nome. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos falar um pouco sobre, aqui na Bíblia está falando sobre cegueira, está falando sobre uma cegueira, infelizmente, material. Realmente esse homem estava cego. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma cegueira espiritual e muitas das vezes nos impede de ver muitas coisas, principalmente a presença de Deus. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós se tornamos cegos às coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender o que é do sobrenatural. Para nós entender o que é do sobrenatural, é necessário que nós também se tornamos do sobrenatural. Isto é, acreditamos, temos fé que Deus existe. E quando nós acreditamos e temos fé que Deus existe, passamos a acreditar e a nossa fé aumenta no Senhor, e acabando nós fazemos parte da família de Deus, e aquilo que nós não conseguíamos enxergar, nós passamos agora a ter uma nova visão, uma visão ampla, uma visão mais aguçada, aonde o Senhor nos ensina o que é certo e o que é errado, aonde o Senhor fala dentro de nós o que é para mim fazer e o que não é para mim fazer. Então quando eu entro no sobrenatural, eu passo a entender que a exigência de Deus na Bíblia, para mim como servo de Deus, é para a igreja, nós acatar a responsabilidade quando Deus ordena que nós fazemos alguma coisa para Ele, e muitas das vezes nós achamos dificuldade, achamos dificultoso, mas não sabendo nós que é para abrir o nosso entendimento espiritual. O ser humano, ele habita em uma terra contaminada. E o ser humano, ele é muito fácil de pegar essas coisas do mundo, porque o ser humano, amado, ele tem uma vista curta em matéria das coisas de Deus. Nós não vamos conseguir entender os planos de Deus na minha vida, nós não vamos conseguir entender que Jesus vai vir buscar uma igreja, nós não vamos conseguir entender que há um Senhor que é dono das igrejas, que é dono da nossa vida, se nós não tiver fé que Ele existe. Nós não vamos entender que Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, se nós não entrar no sobrenatural, amado. Vai ser igual muitas mentes por aí, Jesus não vai voltar, Jesus não volta agora, mas eu quero te dizer, todo aquele que é do sobrenatural, ele vigia, ele ora, porque a qualquer momento o Senhor vai bater na sua porta para te buscar. E quando nós não estamos preparados, e quando nós não estamos esperando Jesus, como é que vai ficar essa situação? Simplesmente não vamos ficar. E por isso que nesta noite o Senhor faz questão de abrir os nossos olhos espirituais, para que nós enxergamos aquilo que é certo, para que nós tiramos da nossa vida, arriscamos da nossa agenda aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então nós, como família de Deus, nós como alguém que Deus abre os olhos, que Deus quer abrir o seu entendimento, nós agora vamos escrever uma nova história na nossa vida, nós vamos dar um giro de 360 graus na nossa vida, e tudo aquilo que faz o Senhor entristecer, nós vamos riscar, tudo aquilo que dá condições para o diabo afrontar nós vamos tirar da nossa vida. Só assim nós vamos entender os planos de Deus na nossa vida. Se nós não der este lugar, nós nunca vamos entender realmente o que Deus tem para a nossa vida. Pois bem, nesse texto que eu leio, no livro de João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos. Ele estava caminhando com seus discípulos, e o Senhor Jesus, ele era um Deus que ele não parava. Ele era um Senhor que não
ficava só em um lugar. Ele veio para um objetivo, ele veio para uma missão, ele veio trazer renovo para o povo, ele veio trazer vida para o povo que estava à beira da morte, ele veio trazer cura para os doentes, ele veio trazer alegria para quem chora, ele veio trazer esperança para quem tinha perdido esperança, ele veio trazer sonho para quem tinha perdido o sonho. Então Jesus agora, ele veio como ser humano, como humano na terra, para poder, amado, mostrar para nós que somos capazes de vencer, somos capazes, amado, de ajudar outras pessoas, somos capazes de ser uma igreja e também capazes de morar no céu. Basta nós entrar dentro da palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus flui no nosso coração, porque a Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, ela corta, ela limpa, ela liberta e salva e batiza com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala dentro de nós a forma que nós devemos buscar ao Senhor. E certa vez Jesus passando por este lugar, ali estava um moço cego de nascença. Quando é cego de nascença, a gente fala cego de nascença. Lógico que a tecnologia, as medicinas, não vai conseguir trazer. Mas eu quero deixar esse cego de nascença de lado, eu vou trazer uma cegueira espiritual. O diabo da nossa alma, aquele que tenta todo dia te tirar da presença de Deus, ele tem uma cegueira para colocar na minha vida e na sua vida que não deixa nós enxergar a verdade. E quando nós não enxergamos a verdade, nós automaticamente fazemos tudo diferente do que a Bíblia manda. E nós não podemos enxergar a verdade se nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Nós não podemos enxergar a verdade se nós leamos a Bíblia e nós não trazemos para dentro de nós para ver uma aplicação na nossa vida. Talvez algumas pessoas, quando passam pela Bíblia, ela diz: essa palavra é para o pastor João, essa palavra é para o irmão Joado, essa palavra é para a irmã Juliana, essa palavra é para você, essa palavra é para você. Primeiro prega para você, e depois que você tiver realmente estruturado, realmente com bagagem, aí você prega para o povo. Por que, amado? Eu posso pregar para o povo sem estrutura? Posso. Mas eu estou falando numa visão espiritual. Por quê? Porque se eu prego para o povo e o povo se converte, eu tenho que ser convertido para morar no céu. Não adianta eu pregar a palavra e ganhar alma para o céu e o Senhor não me conhecer dentro da igreja. Não adianta. Enquanto eu não enxergar os fatos da Bíblia, enquanto eu não enxergar a realidade, enquanto eu não enxergar a verdade que o Papai do Céu manda para nós, eu nunca vou enxergar a vida espiritual de uma igreja. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo dentro desse texto que Jesus Cristo passando com seus discípulos, e ele estava caminhando com seus 12 discípulos, com seus 11 discípulos, e a Bíblia diz que ele estava passando, e certamente ele estava ensinando como deveria fazer. Eu acho muito lindo que Jesus falava por palavra, falava por parábola e falava por milagre também na vida dos discípulos dele. Jesus estava dando uma aula para os seus discípulos como deveria ser. Imagine quando Jesus soube que em Betânia estava Lázaro doente. Imagine quando Jesus falou: voltamos para lá. Alguém pula na frente e disse: mas Senhor, ainda agora procurava te apedrejar e o Senhor tornará para lá. E ele dizia: ai, aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz do dia, mas aquele que anda à noite tropeça porque nele não há luz. Então por isso que nós devemos enxergar a vida espiritual. Nós não podemos cruzar os braços diante da situação. Nós não podemos simplesmente ser um crente de 4 paredes. Nós não simplesmente ser uma ovelha dentro da igreja e lá fora não somos ovelha. Nós somos cristãos dentro da igreja e somos cristãos lá fora, para mostrar que o Senhor abriu nossos olhos espirituais. Jesus estava ensinando para os discípulos que não se cansaria, que mais que as fadigas do dia a dia se chegasse,
Mas a oposição de Jesus era fazer a vontade do Senhor. A posição de Jesus era caminhar, era salvar, era anunciar, era ajudar, era abraçar, era chorar com o sentimento das pessoas. Imagine Jesus chegando na terra de Naim, quando ele olha uma cura desboca, lá se vem uma mulher viúva, só com um filho, e uma multidão trazendo um caixão, e dentro daquele caixão tinha uma vida que existiu e deixaria de existir, porque estava morto uma vida de um menino. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquela situação, ele olha para dentro do coração da mãe, e ele agora manda que para aquele cortejo, ele agora se aproxima daquele esquife ou do caixão e diz assim: menino, levanta. Aleluia. Imagine Jesus abrindo os olhos do discípulo, dizendo: vocês até então enxergaram terra, eu quero que vocês enxerguem o sobrenatural. Desde então você estava enxergando bênção terrena, mas eu quero que você enxergue as bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais são mais favoráveis na nossa vida do que a material, porque a material você às vezes se corrompe. Muitas das vezes você pede uma porta de emprego e um salário muito bom, Deus até te dá. Mas muitas das vezes você larga a esposa larga o esposo, cria um ego, cria um eu dentro da pessoa, aquela pessoa passa agora a mudar, ela já não é mais aquela pessoa humilde, ela não é mais a pessoa simples, ela passa agora a ser uma pessoa egoísta, ela agora parece que os outros são escada para ela pisar o pé. Mas olha só, a Bíblia diz, a Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena as atitudes, porque o dinheiro serve para você pagar suas contas, botar o seu alimento, é uma benção, mas maldito do homem que deposita o seu coração na riqueza, maldito da mulher que deposita o seu coração na riqueza, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, toda espécie de males. Então Jesus estava ensinando os discípulos, por quê? Porque Jesus ia sair da terra um dia, ele voltaria para da onde ele tinha vindo. Jesus não ia ficar permanente na terra. O tempo do Senhor foi curto na terra, mas o tempo que ele passou na terra, ele queria deixar boas lembranças. O tempo que ele passou na terra, ele queria deixar homens inteirados com a palavra de Deus, ele queria deixar mulheres inteiradas com a palavra de Deus. Porque não chegar no poço de Jacó? Quando o Senhor chega no poço de Jacó, ele pede para que os seus discípulos vão à cidade, e quando ele se aproxima do poço de Jacó, uma mulher se aproxima para pegar a água do poço de Jacó. Ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, me dá um pouco desta água. E ela disse assim: olha, judeu não fala com samaritano, e de mais a mais o poço é fundo, arranca o Senhor mesmo. Eu quero te dizer nesta noite, há uma fonte desbocando neste lugar nesta noite, para encher sua vida, para abrir os seus olhos espirituais, porque Jesus se faz presente na casa. Ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, se tu soubesse quem te pediria água, quem te pede água, tu pediria água a mim, porque eu tenho poder de implantar dentro de ti uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Jesus estava dizendo: a cegueira espiritual vai sair agora, quer ver? Ela falou assim: tu me desta água. Jesus falou assim: não, primeiro vai lá e chama o seu marido, e depois venha tomar desta água. Sabe quando é que a vista espiritual entra? Foi quando Jesus falou isso. Ela botou a mão na consciência, ela ficou numa balança e disse: o que é que eu vou falar para esse profeta? Porque ela sabia que a vida dela não estava dizendo com o que ele estava falando. E às vezes nós andamos com a vista muito cabisbaixa, muito curta, e acabamos pegando aquilo que é errado. E quando ela olha para Jesus, ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz assim: isso tu disseste com verdade, porque tu tiveste 5, e o que tem agora não é teu.
Deixa eu ir mais profundo com os irmãos. Essa fonte, ela é para libertar você. Essa fonte é para que você mude de atitude. A presença de Jesus na nossa vida é para que nós mudamos, e aquilo que nós praticamos que entristece Deus, sentimos nojo daquilo que nós fazemos que entristece o Senhor. Então Jesus estava no período de ensinamento, mas ele sabia que um dia ele ia dar sua vida por esta humanidade a qual ele estava pregando. E Jesus passava por muitas aldeias, passava por muitos lugares. E quando ele passava pelos lugares, ele olhava a decadência do povo. E a Bíblia diz que ele olhava e sentia compaixão. Sabe por quê? Porque se nós não sentir compaixão daqueles que estão lá fora perecendo, nós não servimos a Deus. Se nós não sentir compaixão daqueles que estão perecendo, nós não conhecemos Deus. A nossa visão espiritual ainda não foi aberta. Enquanto nós apontamos para os defeitos daquele que estão lá fora, nós ainda não temos visão espiritual, porque a minha Bíblia diz que o meu Jesus, a qual me usa nesta noite, diz que quando ele olhava, ele sentia compaixão. Certa vez Jesus ia passando por uma rua, vinha um monte de homem trazendo uma mulher. E aqueles homens tinham um objetivo: apedrejar ela até a morte. E quando ele chega, se aproxima perto de Jesus, ele diz: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada até a morte. E o Senhor o que diz? Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. E eles tornaram a dizer: e o Senhor o que é que diz? Jesus quer abrir os olhos espirituais desses homens, quer ver como ele abriu? Com uma palavra: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Pronto, aquela visão cegueira de matar, saiu e entrou a visão espiritual. Você, epa, eu tenho pecado. Aí o outro deve ter pensado: eu também tenho. Ah, eu também tenho. E a Bíblia diz que foram saindo todos. Sabe por quê? Porque nunca nós podemos condenar alguém com as nossas mãos sujas. E nem com ela limpa. Porque só tem o direito de julgar é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que quando aqueles homens saíram do mais velho aos mais novos, e quando o Senhor levantou e olhou para ela e disse assim: cadê os seus acusadores? E ela olha para Jesus e fala assim: Senhor, foram todos embora, só ficou o Senhor. Jesus fala, eu imagino que Jesus deve ter pensado assim: eu vou abrir os olhos espirituais dela agora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E ela seguiu Jesus. Às vezes nós queremos falar que nós queremos enxergar, nós queremos seguir Jesus, mas na hora que o Senhor dá uma prova para nós, amado, nós pulamos fora. Na hora que a dificuldade chega, nós corremos da presença do Senhor. Porque você tem um pensamento na sua mente dizendo assim: não, o Senhor, Ele é forte, o Senhor me livra, o Senhor me capacita, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, eu não aceito na minha vida. Mas o texto que o irmão Daniel trouxe, capítulo de Daniel 6, está dizendo que Daniel orava 3 vezes ao dia e foi parar na cova do leão. E aí? Tem muitas pessoas botando Deus contra a parede e falou assim: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Ei, você é menor. Deus é maior. Então você não tem que aceitar. Você não tem que brigar com Deus. Você tem que acatar aquilo que Ele manda você fazer. Se você quiser ser família dEle. Se você quiser fazer parte da família dEle, você tem que entrar nos conceitos, dos conselhos de Deus. E muita gente quer pegar Deus, botar contra a parede e dizer assim: não, eu não aceito, como se Deus fosse algo bem pequeno, que você pudesse abafar.
que você pudesse limitar o tamanho dele, o poder dele. Tem muita igreja por aí, tem muitas pessoas por aí que estão se enganando, irmão. Deus é grande. E deixa eu te dizer para você que ele é tão grande que o oceano cabe na concha da mão dele. Aleluia. Orabacai, arabaxei. Ele é tão grande que a terra é estrada para os seus pés. Não limita o poder de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Só aceita aquilo que ele tem para você. Porque por mais que ele te dá a prova, ele está dentro da prova para te ajudar a passar. Ele não é pai desnaturado. Ele é pai por excelência. Ele dá a prova. E quando você menos espera, ele você, ei, por que parou? Estou aqui, vamos embora, vamos caminhar. Senhor, tu está aqui na prova, lógico. Porque na prova do crente não falta água, na prova do crente não falta pão, na prova do crente não falta água fresca, sabe por quê? Porque Deus tem essa qualidade para mim e para você. Ele só quer que nós não olhamos para trás e não murmuramos, para não dar crédito ao diabo de dizer se escolheu a pessoa errada, escolheu um filho errado. Não, amado, quando ele dá a prova, ele está junto conosco, para poder nos dar força para suportar toda a prova, e lá no final nós somos aprovados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E parece que eu não vou chegar no cego, né? Mas Jesus estava numa trajetória de professor para ensinar, para qualificar pessoas, para que quando ele partisse para o céu, alguém tomasse atitude. Ele estava ensinando os discípulos e as pessoas, porque quando ele fosse para o céu, deixasse alguns representantes na terra de anunciar as boas novas. Já viu por aí uma loja que tem os seus representantes, que passa nos bares, nas lojas, nos comércios, tem os seus representantes, não é assim? Representando a firma, ou a firma que ele trabalha, não é assim? Jesus estava ensinando um povo, para quando ele partisse para o céu, deixasse os seus representantes. Tanto é que depois que ele morreu e reviveu, foi lá, conversou com os seus discípulos, deu uns ajustes final e falou assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Imagine Jesus falando mais claro: vai e ensina tudo o que eu te ensinei. E a Bíblia diz que Jesus, passando perto deste moço, os seus discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus fala assim: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim que acontecesse, para que se manifestasse a glória de Deus. Você quer ver uma coisa? No jardim do Éden, Adão estava com a visão ampla. Que visão que Adão tinha? Eva, que visão? Deus dialogava com eles. Deus dialogava com eles toda tarde. Só que um dia, eles perderam essa visão espiritual. Sabe qual foi o dia? Quando Satanás apareceu para Eva e disse assim: ele disse que se você comer dessa árvore morrerá, pois não morrerá. Quando nós pegamos as propostas do diabo, nós ficamos cegos espiritualmente, nós voltamos a estaca zero. Aquilo que era de benefício de Deus, nós simplesmente jogamos fora, pelo prazeres momentâneo, por atitude talvez que não é coerente com a palavra no mundo, talvez porque você está passando por uma prova, por uma necessidade. Você é uma pessoa que aceita qualquer tipo de conselho e acaba você perdendo o tratamento de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu quando Deus disse para Adão e para Eva: olha, de todas essas aves você pode comer, mas aqui está no meio do jardim, você não coma, porque se comer vocês vão ficar cegos espiritual. Vocês vão perder a essência. Vocês vão perder o brilho. Está entendendo?
Vocês vão ficar opacos. O diabo vai fazer de você como folha seca, manda para lá, manda para cá como peteca. Mas aquele crente que tem visão espiritual, a Bíblia diz que ele é como uma rocha. Aí ele constrói a casa dele na rocha. Pode correr vento, pode correr água, mas a casa não é abalada. Porque a visão espiritual está aguçada no Senhor. Mas o diabo ele ainda não cessou. Ele tem oferecido muita proposta para muita gente aí. E muitas pessoas que conhecem Bíblia, pessoas que manejam a palavra, têm se corrompido, têm se vendido, voltando ao zero. Um tratamento que Deus está fazendo lindo, usando como instrumento, como atalaia, voltando para estaca zero. Sabe por quê? Porque deixou de vigiar, porque pegou as propostas do diabo. Já viu aquele crente que está dentro da igreja e quer provar o mundo? Fulano pode fazer, por que eu não posso? Porque você é diferente, meu querido. Você tem uma visão espiritual. Você não pode entrar no mesmo caminho. Você tem que ser um alvo a qual Deus te usa para ganhar essas vidas que estão na escuridão. Fulano pode fazer, por que eu não posso? A igreja de fulano pode, por que eu não posso? Dependendo da situação, você não pode mesmo não, porque Deus é justo, Deus é justiça, Deus é fiel, Deus é santo, e Ele não pisa em qualquer lugar. Nem todo lugar que você acha que você vai caber Deus. Nem todo lugar que você pensa que você vai ou faz, vai caber o Senhor. E sabe o que acontece? Nós ficamos sozinhos lá. E quando nós estamos sozinhos, o que acontece? Somos presa fácil para o diabo. Quando nós saímos do rumo dessa palavra, irmã Ângela, nós voltamos a estaca zero. Pode acreditar. Porque a minha Bíblia diz assim, que quando uma pessoa, Deus liberta um demônio dela, aquela pessoa fica limpa, para fazer a obra de Deus, para melhorar cada dia. E o diabo que saiu daquela vida anda vagando, porque ele não tem destino, aquela imundícia não tem casa, e ele sai vagando e não achando um lugar para ficar, ele retorna, e topando a casa vazia, sabe o que acontece? Ele entra e chama mais 7. O Senhor tem prazer de abrir nossos olhos, e parece que nós temos prazer de continuar com os olhos fechados. Sabe por quê? O ser humano é complexo de vontade terrena. É difícil isso. É uma luta espiritual muito grande. Se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, nós vamos acabar no chão. Porque é isso que o diabo faz. E quando Jesus olha para aquele homem, amado, vê nele uma necessidade de abrir os olhos dele. E sabe o que Jesus fez? Quem leu até o final sabe o que Jesus fez. Jesus cuspiu na terra. E pegou aquele cuspe dele com barro, fez o lodo e ungiu os olhos do cego. E mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé, que está traduzindo, está dizendo, o enviado. E quando ele chega lá e lava no tanque de Siloé, já pensou, Daniel? O cuspe do Senhor, a saliva do Senhor, num barro, é milagre para nós. Você não está servindo a um Deus qualquer não, meu querido. Você não está servindo a Deus de barro não. O Deus que nós servimos, Ele fala, Ele vê, Ele põe a mão. O Deus que nós servimos, Ele entra lá no meio do inferno e resgata uma família sua que está lá no meio do inferno por você. Ele vai lá e arranca e bota o inferno de cabeça para baixo para mostrar que Ele é Deus. Nossa vida. Você já pensou? Jesus agora unge os olhos do cego com a saliva.
E já pensou quando ele vai lá e lava, né? Passa aquela água. E quando ele olha, já não está mais a escuridão. Já está o dia. Já contempla o dia. Para ele é surpresa. Parece uma criança que está se desenvolvendo, conhecendo a claridade. Porque a criança, quando nasce, ela vê tudo turvo. Depois ela vai crescendo, vai desenvolvendo a visão, vai clareando, até ela ver, né, a cara do pai, o rostinho da mãe, dos irmãos. Aí você mexe e já começa a rir. É porque está clareando a visão dela. Só que na vida daquele homem foi assim, ó, imediato. Ele já enxergou. Sabe por quê? Porque aqueles que buscam o Senhor, irmão, ele pode ficar até cego material, mas espiritual ele não fica. Tem muita gente misturando os valores. Tem pouca gente que diz assim: Senhor, por que o Senhor não cura eu dessa enfermidade? Por que o Senhor não levanta fulano de uma cadeira de roda? Por que o Senhor não cura um cego? Jesus fez muito mais do que isso. Curou sua alma para adorar Ele. Urabacaia, arabaxeia, unaia, sébia. Ele fez muito mais do que isso. Ele curou sua alma para você reconhecer que Ele é Jesus, o seu Salvador. Tem gente se pegando com bens materiais, com cura material. Esquece da verdadeira cura, que é o espiritual. Se Jesus quiser curar o físico, cura. Se não quiser, Ele não vai curar. Se Jesus não quiser curar o físico, Ele vai curar a alma. E curando a sua alma, você está liberto. Depois nós vamos. Tá, Amém? Porque, amado, quantas pessoas foram curadas a alma e não o físico? Você vê pessoas pregando em cadeira de roda. Eu vi um homem pregando com a perna só. E ele falou que ele foi para São Paulo para botar uma perna mecânica, não deu certo. Ele falou: não vou botar não. Deus não deixou. Ele dizia assim: tem gente que tem duas e não prega, não vai para a igreja. Amado, nós temos que amar o Senhor. Nós temos que prestar um perfeito louvor ao Senhor. Tem gente que bota sua dificuldade na frente e acaba não indo. Ei, você foi curado a alma ou não? Agora pensa bem, quando aquele jovem abriu os olhos e contemplou tudo aquilo e olhou para o rosto de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja nesta noite. Quem não tem visão espiritual não consegue sentir a presença do Senhor. Quem não tem a visão espiritual curada, não presta o perfeito louvor ao Senhor. Pedro andava com Jesus. Jesus andando pelo mar da Galileia, Pedro estava lavando a rede. Jesus pediu, lógico que Jesus era educado, falou, deve ter falado com Pedro: posso entrar dentro do seu barco para mim pescar?